Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vocês. Nós estamos aqui com o nosso podcast e hoje nós vamos continuar falando sobre Jesus. Afinal, Jesus foi realmente o Messias, é o Messias. Há alguns contrapontos, alguns textos parecem que contradizem o que Jesus falou ou até contradizem quem Jesus era. Parece que tem alguns textos que falam ao contrário, que Jesus não é o Messias. Mas a gente vai desmistificar isso hoje, né, vendo alguns textos bíblicos. Aliás, hoje a gente vai se focar, acho que num dos mais polêmicos textos que apresentam para comprovar que Jesus não é o Messias. A gente vai conversar um pouco sobre isso. E aí, pastor Giovanni, fala aí pra gente, Jesus é o Messias? Aliás, a gente está aqui com o nosso convidado de hoje, pastor Giovanni. Paz e bênção para todos. É um prazer enorme, né? Satisfação estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Estamos novamente aqui de volta. Bom, é isso aí. Jesus... Você está convidado até o final das podcasts que a gente fizer, até Jesus voltar. Até, né? Jesus voltar? Obrigado por esse convite eterno, né? Perpétuo. Muito feliz por isso. É bom saber que estarei com todos vós. Bom, é isso aí. Jesus é Yeshua. Yeshua, Hamashiach. Hamashiach, ou seja, Jesus é o Messias. E Jesus, ele tem uma identidade. Qual é a identidade de Jesus, né? Além de saber se Jesus é realmente o Messias, como o pastor Valdemir vai trazer para a gente aí as colocações, né? E colocações bíblicas sobre essa questão da afirmação de Jesus como Messias. Eu quero trazer também aqui algumas colocações sobre Jesus, a identidade de Jesus, né? Porque desde então é sempre apresentado aí um Jesus romanizado, um Jesus europeu, um Jesus seja por imagem, seja por vestimentas, então esse é o Jesus que está aí na mente, né? na visão das pessoas. E um teste que a gente faz bem rapidinho é quando a gente pede alguém para fechar os olhos e imagina Jesus, o físico, né? A imagem de Jesus agora. E geralmente, né, 90 e tantos % das pessoas, dos irmãos crentes, leitores da Bíblia, vão ter um Jesus romanizado, não é isso? Então vamos já imagina Jesus com aquela roupa branca e aquela faixa vermelha, né? Aquela roupa dos senadores romanos. Nesse nível. E aí não tem nada a ver isso aí, né? Mas vamos falar um pouquinho então. Eu quero começar aqui com esse ponto de dúvida que as pessoas têm, porque lá em Deuteronômio, capítulo 24, no versículo 16, as pessoas usam esse texto para apresentar algo que é interessante. Primeiro, os homens não podem morrer. Homem não pode morrer pelo pecado de outro. E aí nós vamos ter Jesus morrendo pelo pecado da humanidade. Mas vamos ver o texto bíblico que fala sobre isso. Deuteronômio capítulo 24, versículo 16 diz assim: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Se você for também para Ezequiel, outro texto, no capítulo 18, estou abrindo aqui, versículo 4 diz assim: eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Então a lei de Deus, a partir lá de Deuteronômio, e também endossada pelo profeta, afirma categoricamente que a pessoa que peca deve morrer. Então agora a gente vai ter Jesus morrendo pelo pecado da humanidade. Alguns vão dizer que esse texto não tem fundamento, essa atitude de Jesus não tem um fundamento bíblico para isso. E agora, como fazer?
será que cada um tem que morrer pelo seu próprio pecado? Onde que nós vamos encontrar na Bíblia respaldo para dizer que Jesus pode morrer pelos nossos pecados? E agora eu quero ver, hein? Porque esses textos é usado por quem não crê que Jesus é o Messias, né? E por quê? Porque o homem não pode morrer pelo pecado dos homens. Esse texto é utilizado, a gente vê muito esse texto aí, né, nos fóruns de debate aí. E aí você vai trazer agora uma resposta para isso? Sim, vamos falar sobre isso um pouquinho, né? Dentro dos textos bíblicos? Positivo, mas não só nos textos bíblicos, né? A gente tem as escrituras bíblicas, a gente tem o Talmud e nós temos também o Novo Testamento, né, que vão endossar o que nós cremos a respeito de Jesus. Nós sabemos que Deus não está interessado em sacrifícios humanos, mas você sabia que as escrituras, o Talmud, o Novo Testamento, eles ensinam claramente que a morte do justo tem poder expiatório? O mais importante aqui é a gente entender o seguinte: o justo, ele tem o poder, a sua morte tem poder expiatório, segundo a lei. E isso é interessante. Por que um homem não poderia morrer pelo pecado de outro homem? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, ninguém pode morrer levando o pecado de outro se ele tem que morrer pelo seu próprio pecado. O que acontece é que o justo não carrega sobre si pecado. Por isso que a Bíblia vai dizer que não há nenhum justo sequer, pois todos pecaram, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Então, não há ninguém que possa fazer o bem, não há ninguém que seja justo. Então, uma vez que não há justo, segundo as Escrituras, isso significa que ninguém pode morrer por pecado de ninguém. A alma que peca deve morrer, ou seja, eu devo morrer por causa dos meus pecados, essa é a lei de Deus. Porém, a Bíblia vai apresentar uma pessoa que se torna justa diante da terra, embora, por exemplo, Abel fosse um homem justo, né, chamado de justo nas Escrituras. Então, mas Abel morreu por causa do pecado do seu irmão Caim. Então a gente vai ter ali a expressão de Abel, que foi ali o justo que a Bíblia cita e pronto. Mas não teve, o sangue de Abel clamou diante do Senhor. É importante a gente entender que o sangue do justo, ele tem poder expiatório. E isso quem fala não é apenas as Escrituras Sagradas. Inclusive a própria tradição judaica vai falar sobre isso, e eu vou apresentar isso para vocês daqui a pouquinho. Quer falar alguma coisa, pastor Giovanni? Não, muito bacana isso aí, hein? Porque é interessante quando as pessoas querem trazer um tema e elas geralmente apresentam um único texto para o seu debate, para aquilo que ela quer apresentar. E nunca vai pegar todos os textos relacionados ao mesmo tema, né? Então, essa questão do justo poder morrer pelos injustos, né? O sangue do justo, e isso é fantástico. E este é o sangue de Jesus, não é isso? Então, Jesus ele vem para cumprir isso. E somente um em toda a terra poderia ter feito isso, né? Então, estamos indo aí pela linha aí, e espero que seja esclarecedor para muitos. Sim. Então eu quero começar aqui com um rabino chamado Berel Wein. Ele foi um respeitável historiador judeu ortodoxo que viveu no Oriente Médio no século XVIII. Ele vai explicar o seguinte: a reação judaica perante o massacre do seu povo mostrou-se diferente por outra razão. Havia uma antiga tradição judaica remontando os tempos bíblicos, que dizia que a morte de um homem justo e inocente servia como expiação pelos pecados da nação ou de todo mundo. A história de Isaac, o relato de Nadav e Abiú, a descrição profética de Israel como servo sofredor de Hashem, os sacrifícios oferecidos no templo, tudo isso serviu para reforçar o conceito fundamental da morte do justo como expiação pelos pecados de outrem.
os judeus cultivaram essa ideia clássica da morte como expiação, e foi essa atitude perante as próprias tragédias que lhe serviu como uma constante companheira durante o seu turbulento exílio. Portanto, a imagem sombria de um massacre irracional acabou sendo, se é que podemos dizer, amenizada pelo fato de os inocentes não terem morrido em vão e de o desenvolvimento judaico e humano ter sido, de alguma forma, aperfeiçoado por seu penoso sacrifício, entre aspas. Agora, o que me surpreende é que esse pensamento teológico abstrato e sofisticado tornou-se tão arraigado na psique das pessoas que até mesmo os judeus menos instruídos compreendiam a lição e a punham em prática, abrindo mão da própria vida em um ato sublime de fé e garantiria um amanhã melhor. Esse espírito dos judeus é, sem sombra de dúvida, refletido na crônica histórica do tempo. Será que o Santíssimo, bendito seja, traria julgamento sem justiça? O que podemos dizer é: aquele a quem Deus ama será castigado, pois, desde o dia em que o Santo Templo foi destruído, os judeus são acometidos de morte pelas iniquidades de sua geração. Isso está escrito em Even Metzulah, final do capítulo 15. Então, esse rabino ortodoxo, com certeza, ele não crê aqui em Jesus, né? Mas ele está dizendo que, de acordo com Tanar e a tradição judaica, a morte do justo, ela serve como expiação pelos pecados de outras pessoas, da nação e do mundo todo. Então, se você observar aqui pela tradição judaica, que é o nosso, acho que é o pior, seria a pior não, né? A mais difícil de explicar, né? Porque alguns entendem que os judeus não concordam com a morte de um homem em detrimento do outro. Na tradição, era plenamente aceitável isso, antigamente, sem problema nenhum. Inclusive, no Zohar, o Zohar declara o seguinte: enquanto Israel habitava na Terra Santa, os rituais e os sacrifícios que eram realizados no templo removiam do mundo todas aquelas doenças. Agora, é o Messias quem as remove dos seres humanos. Isso está no 2:212a. Então você tem, inclusive no Zohar, dizendo que a morte do Messias, ela tem o poder expiatório por ser o Messias justo. Né? Um justo. Então, isso não é uma doutrina. A morte do justo, ou a morte do Messias para expiação de pecado, não é uma doutrina da igreja cristã. Ela já era uma doutrina judaica, na tradição judaica, há muito tempo. Nos escritos judaicos. Nos escritos judaicos. Ou seja, já era histórico, já era um conhecimento histórico dentro do próprio judaísmo, do sangue do justo, poder livrar ou perdoar os pecadores. Os pecadores, exatamente. Então, antes da gente examinar as escrituras, porém, eu gostaria de salientar que o próprio Talmud, né, eu falei do Zohar, agora vou falar do Talmud. E repetidas vezes ele diz que a morte do justo faz expiação. Onde é que está isso? No Mitatam Shel Tzadkin Miraperet. Em uma discussão bastante conhecida, Moed Katan 28a. O Talmud indaga porque o livro de Números registra a morte de Miriam imediatamente após a passagem sobre a novilha vermelha, lá em Números 19, né, dos versículos, até o capítulo do 19 até o capítulo 20, verso 1. Eis a resposta sugerida. Assim como a novilha vermelha fez expiação, a morte do justo também o faz. Rashi comenta isso em Números 20, verso 1. E porque o Talmud pergunta, o relato sobre a morte de Arão aparece junto com uma referência às vestes sacerdotais. Isso está também em Números capítulo 20, versos 25 a 28. Eis a resposta sugerida. Assim como as vestes do sumo sacerdote fazem expiação, isso está em Êxodo 28, né, principalmente verso 38,
a morte do justo também o faz. Alguns textos rabínicos acrescentam a frase por Israel em todos os casos citados. Então, na verdade, esse é um tema bem comum na literatura rabínica. A gente vai ver que não é algo estranho que nós estamos dizendo aqui para a cultura judaica. Confira, por exemplo, a passagem de Levítico, Rabá 20, verso 12, repetida em outros lugares, palavra por palavra, Iomá 2:1, Pesicatá, né, de Rav, Kahaná, 26:16, Rabi Hiá bar Abá disse: os filhos de Arão, Nadav e Abiú, morreram no primeiro dia de Nissan. Porque então a Torá menciona a morte deles no mesmo contexto de Yom Kippur, que se dava no dia 10 de Tisrei. Levítico 16:1. Para nos ensinar que assim como Yom Kippur faz expiação, a morte do justo também o faz. Aí matou a pau, hein? Exatamente. Então a gente tem esses textos. Agora, qual é a base bíblica para defender? Só um minutinho, só antes do senhor falar da base bíblica, é interessante aqui agora, nesse momento, a gente trazer um pouco de luz agora para as pessoas que têm pouco entendimento sobre a cultura judaica. Sobre a cultura judaica, né? Por quê? O que o senhor mais leu aí, né? Yom Kippur, por exemplo, né? Os dois filhos de Arão, né? Sim. Morreram no dia de Yom Kippur. Aí qual é como é que se fala? Referência. Por quê, né? Yom Kippur, o dia de Yom Kippur é o dia do perdão. É isso? Isso. Então, o Yom Kippur é um dia de perdão. Então, ele está fazendo uma referência de que os dois morreram, né, no dia do perdão. Isso. Ou seja, ele está falando de que os justos morrem para trazer perdão, perdão para os outros homens. Isso, né, são pecados. Interpretações rabínicas a respeito dos textos, né? Isso. E a respeito da morte do justo. Então, assim, a gente está falando primeiro da cultura judaica, porque muitos judeus entendem que o Messias não pode morrer pelos pecados dos homens, porque o homem não pode morrer pelo pecado de outro. Isso. Mas isso não é uma verdade na cultura judaica, pelas tradições e pelos textos e pelas referências dentro da própria tradição judaica que nós estamos apresentando. Da própria tradição, escritos, né, os relatos. Exatamente, como o próprio Talmud, o Zohar, né, que a gente está citando aqui. Isso. Agora, para ficar mais claro, né, mais fácil agora de entender, a gente tem base bíblica para essa interpretação? Sim. Né? Qual é? 2 Samuel 21:14, diz assim: enterraram os ossos de Saul e o de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Depois disto, depois da morte do justo, o Senhor responde às orações em favor da terra de Israel. Então, o contexto da passagem é este: uma fome vinha assolando a terra há 3 anos, levando Davi a buscar o Eterno com todas as suas forças. Deus lhe revelou o motivo. Isso é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Está lá em 2 Samuel 21:1. Com vistas a apaziguar os gibeonitas, Davi lhes entregou 7 descendentes de Saul, aos quais eles mataram, deixando seus corpos expostos em sepultos. 2 desses homens eram filhos de Ritzpá, concubina de Saul, e ela permaneceu com os cadáveres dia e noite, até mesmo debaixo da chuva, quando Davi foi informado disso. Ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes-Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Sean, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas,
que foram recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de seu filho Jonatas na terra de Benjamim, em Selá, na sepultura de seu pai Quixe, e fizeram tudo o que o rei ordenou. E depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Depois disso, o Senhor respondeu às orações na terra de Israel. 2 Samuel 21, do 12 a 14. Então, a gente viu aqui claramente que a morte desses homens trouxe, né, paz, apaziguou os gibeonitas. Então, a gente vai vendo aqui alguns exemplos nas Escrituras, inclusive no Isaías 53, que o próprio judaísmo messiânico entende que Isaías 53 é um texto que fala do Messias, né? Você vai ter a interpretação disso. Então, há uma passagem muito interessante no Midrash, que diz que Midrash é a interpretação judaica, né? Que Moisés disse a Deus: acaso não chegará o tempo em que Israel não terá nem tabernáculo nem templo? O que lhe sucederá então? A resposta divina foi: tomarei, pois, um homem dentre os seus justos e o manterei como penhor a favor de todos, para que eu possa perdoar ou fazer expiação por todos os pecados. Isso está no Êxodo Rabá, Terumá 35:4. Olha que coisa interessante. O mesmo tema se repete aqui. Quando não há tabernáculo ou templo, a vida e a morte do justo fazem expiação, né, de acordo com, por exemplo, Even Metsulá. O Zohar sustenta esse conceito com uma referência a Isaías 53, que é a profecia que nós, cristãos e judeus messiânicos, cremos ser um texto que fala sobre o Messias. Os seres humanos são membros uns dos outros, e quando o Santíssimo deseja trazer cura ao mundo, ele fere um homem justo dentre eles, por cujo mérito todo o resto é curado. De onde depreendemos isto? Do versículo: mas ele foi ferido por nossas transgressões, esmagado por causa dos nossos pecados. Ou seja, ao derramar o seu sangue, como quando o braço de um homem está sangrando, houve cura para todos nós. Sim, para todos os membros do corpo. Em geral, uma pessoa justa só é ferida com o fim de garantir cura e expiação para toda uma geração. Então, a gente entende que a morte do Messias, ela não traz cura apenas para o povo de Israel, mas a morte do Messias como justo, ela traz cura e traz perdão de pecados para toda a humanidade. Nós temos na tradição judaica e nós temos nas Escrituras Sagradas referências que nos falam sobre isso. Inclusive vários textos no Novo Testamento, que está, né, o Novo Testamento está repleto disso, mas o Antigo Testamento, Isaías 53, Isaías 52, outras referências nós temos que falam sobre isso aí. Mas principalmente aqui, Isaías 53, temos essa referência e outros textos aqui, como 2 Samuel, né, mostrando, fazendo alusão da morte do justo para a expiação de pecado. Bom, e como é que pode um livro de Isaías, que faz parte, né, dos escritos judaicos, Isaías falar de alguém que vai morrer, vai ser ferido pela transgressão, e mesmo com esse escrito de Isaías, do profeta, ainda assim dizer que um homem não pode morrer, ou um homem não pode ser ferido em detrimento de outro, né? Detrimento não, né? Mas detrimento. Detrimento. Detrimento não vai ser mesmo, nunca, né? Por causa do pecado de outros. Parece que, como a gente falou no outro podcast, né? Parece que assim as falsas doutrinas meio que cegam as pessoas, né? E aí as pessoas não conseguem enxergar na própria Escritura o que a Escritura de fato está falando. Então o profeta Isaías, ele está falando de alguém, ou seja, de um Messias, homem, que veio e que será ferido, transpassado, morto por causa da humanidade. Não só por Israel, mas por todos. Sim. E exatamente. Aí, como é que pode alguém, sendo judeu, conhecedor de Isaías,
conhecedor dessa passagem, sabendo sobre a vinda de um Messias, ainda dizer que um homem não pode ser morto ou não pode ser sacrifício pela humanidade, né? Então, assim, daí a gente já vê que ou não quer ver, né? Ou não sei como é que a gente pode classificar. A gente está aqui, eu estou aqui repleto, obviamente não dá para a gente ficar falando muito. Porque é muita isso. coisa. Tem muita coisa. Vai falar, nós temos aí algumas defesas da amarração de Isaac, sobre Macabeus. Sim. A gente tem outros textos, né, ditos pelos sábios judeus dentro da Midrash Haggadol, de Gênesis. Enfim, tem vários textos que nós vamos ter aqui que vão falar sobre a questão do justo ou do Messias como justo, expiando pecados. Então, a gente tem na tradição, sim, a gente está recheado de textos e da tradição judaica mostrando que pode-se um homem, bem como as Escrituras, também endossam o justo para expiação de pecado. Então, não é uma contradição bíblica dizer que quando Deus fala assim, olha, não pode o pai pagar pelo filho, o filho pelo pai, um homem morrer pelo seu próprio pecado. A alma que peca deve morrer. Sim, a alma que peca deve morrer. Mas Deus providenciou a expiação do pecado. Porque há o perdão. E aí é que está a graça de Deus. Porque a graça opera no livramento, na libertação. O que Deus estava dizendo é que, por causa do pecado, todo homem deve morrer. Mas isso não significa que Deus queria que todo homem morresse. Pelo contrário, quando Deus cria o homem, Ele quer que o homem viva. Ele quer que o homem seja a sua imagem. O homem seja eterno como Ele é eterno. A interrupção da vida aconteceu por causa da desobediência do homem. Então Deus não pode conviver com o pecado. Por isso o homem precisaria morrer. Então por isso a lei diz que cada um deve morrer pelo seu próprio pecado. Mas isto não era uma sentença condenatória. Isto era um princípio legal. Então, o que acontece é que o justo morre para que o pecado da humanidade pudesse ser levado sobre ele. E foi exatamente isso que Jesus fez. Por isso, nós reconhecemos em Jesus a messianidade. Entendemos que ele foi o Messias de Deus, porque a Bíblia diz que ele não pecou em tempo algum. Na sua boca não se achou engano. Então, como Jesus não pecou, ele viveu uma vida totalmente justa. Ou seja, o justo, em tese, não pode morrer. Por quê? Se não tem pecado, quem é o justo? O justo é o que pratica a justiça. A justiça é a lei de Deus. Então, Jesus não poderia morrer, porque ele é justo. E a morte não teria poder sobre ele. A morte não tem poder sobre ele. Porque a morte só tem o poder sobre que ela é o salário do pecado. Exatamente. Então, como ele não pecou, esse salário não cabia a ele. Por isso, agora, a morte dele é um crédito para a humanidade. Esse princípio de entendimento não é cristão, ele é judaico. E nós entendemos isso e cabe-se perfeitamente essa interpretação e esse entendimento de acordo com as Escrituras. Por isso, representativamente, Deus levanta os animais para que pudessem ser entregues no altar do sacrifício como expiação pelo pecado da nação. Deus fez isso de uma forma paliativa, porque o autor de Hebreus vai dizer que, na verdade, não foi o sangue de bode, não foi o sangue de animais que trouxe expiação de pecado. Nunca. O que traz realmente a mudança, a expiação de pecado, é o arrependimento. Então, o sangue derramado cumpre a lei, mas o que muda é o arrependimento, porque não adianta você matar o animal que for, se o seu coração ainda não for convertido, não se converter à lei de Deus. Então, uma vez que o seu coração se converte à lei de Deus, isso significa que você mudou a sua forma de pensar e de transgredir ao Senhor. Só que é muito importante a gente entender que a lei de Deus, ela é a palavra de Deus, e que a palavra de Deus assume uma personificação. A palavra de Deus encarna. Então, quando Jesus vem, ele cumpre como homem toda a lei de Deus,
mostrando que a lei de Deus ela foi escrita para o homem, a fim de que o homem pudesse viver na plenitude da sua vida. Então, eu tenho na pessoa de Jesus não apenas a expiação do meu pecado, mas eu tenho o padrão daquilo que eu fui criado para ser. Então, essa dupla missão que está sobre Jesus é a missão messiânica. Então, às vezes os judeus pensam assim, mas o reino de Deus não foi estabelecido quando Jesus veio. Foi, porque o reino de Deus não é físico ainda. O reino de Deus é espiritual. Jesus fala, o reino está em vós. Então, quando Jesus vem, ele estabelece o padrão do reino através da palavra de Deus em mim. Então, não fica esperando uma paz do lado de fora, porque a paz que Jesus veio trazer como Messias, ela não é externalizada pela política, ainda não. Isso ainda vai acontecer, isso ainda vai se cumprir. Mas porque o Messias ele tem duas etapas de missão. Primeiro, dentro de nós. E foi isso que ele veio fazer. Ele veio primeiro estabelecer o reino dentro de nós. Agora, a próxima vinda do Messias é para estabelecer o reino fora de nós. Agora a gente pode até entender que essa questão do reino em nós e nos tornar justos, né? A gente só se torna justo em Cristo Jesus, que é o justo, né? Aí eu vou usar o artigo "o" para indicar Jesus como o justo, o único, sim, né? Sim. E ele em nós, trazendo o reino do Pai em nós passamos a praticar a justiça. Sim. Porque aí é a palavra, né, que nós nos torna, nos é capaz agora de obedecer e de andar conforme a palavra por causa do reino em nós. Isso. Não é isso? Exatamente. E aí, isso é interessante por quê? Porque essa paz que todos até esperam que com a vinda do Messias, essa paz externa, né, a partir de Israel e no mundo, e depois tomando uma paz assim que o Messias trouxe, ela só vai acontecer se nós individualmente, cada um de nós, entendermos o Messias, entendermos que Jesus é o Messias, e nós trouxermos o Messias para nós, recebermos o Messias, e Jesus como Messias, trazendo o reino em nós. Então o reino em nós é obediência da palavra, praticando a palavra. Então a paz vai a partir daí transcender de nós para outros. Aí sim a paz poderia ser instalada no mundo. Sim. Né? Quando nós vivêssemos o reino de Deus em nós. Por que ainda não alcançamos? Porque ainda não vivemos, ainda não compreendemos o reino de Deus em nós na sua totalidade, vinda de Cristo como Messias. Seria mais ou menos, você concorda com isso? Sim, eu entendo perfeitamente dessa forma também. Agora, com um adendo, eu acredito que esse estabelecimento do Messias, da palavra em nós... O Espírito Santo. Exatamente. Ele acontece com a ação do Espírito Santo de Deus, perfeito, que se move desde o Antigo Testamento, né, no coração e na vida dos homens. E que depois da morte do justo, aproximou a ação do Espírito Santo no coração e na vida de todos os homens. Perfeito. Né? Então, essa para mim é o checkmate aí da obra da Redentora, né, que Deus operou nos homens através do Messias e do seu Espírito Santo. E digamos também porque o próprio Messias recebeu essa plenitude do Espírito nele, para que ele viesse trazer o absolutismo, né, do reino de Deus até sobre ele, como homem, né? Sim. Como homem ele teve isso, e ele teve isso lá no batismo dele com João Batista. Inclusive, né? É muito interessante a gente ver Jesus ligado ao contexto judaico e dentro do seu próprio batismo, ele se submetendo a uma cultura judaica e o Messias totalmente vinculado à cultura judaica. E o problema Satanás sempre trabalhou na história para tirar Jesus do judaísmo e tirar Jesus do cristianismo.
né? Porque o cristianismo tem a sua raiz judaica, e desvirtuar Jesus, como você começou falando, tirando Jesus da visão judaica, ou dos princípios judaicos, e colocando Jesus dentro de Roma, isso trouxe um grande problema para a igreja no conhecimento e na interpretação de Jesus. Mas eu acredito também que esse é um tipo de assunto que vai demandar mais tempo. Com certeza. Nós vamos precisar conversar mais sobre isso, inclusive falar mais sobre Jesus aqui, sobre o justo e mais sobre a tradição judaica. Nós vamos continuar aí na próxima vez. Que a gente vai precisar dar uma pausa aqui e vamos continuar o próximo podcast. Próximo podcast, vamos nessa. Na próxima semana. Você tem algumas considerações finais? Não, eu acho... Cara, na verdade, você mais falou, eu mais bebi, né? Você foi colocando aí e eu fui absorvendo, porque eu queria, na verdade, eu queria mais era fazer um convite. Mais um convite, todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo, a estudar mais, a pesquisar mais, a buscar mais, conhecer mais sobre Jesus, ou mesmo sobre a historicidade, sobre porque muitas das coisas que o senhor falou aqui, que o senhor colocou, foi estudando, conhecendo sobre a identidade de Jesus, a sua origem, que nós fizemos esses estudos, sim, que a gente vai conhecendo e nós vamos nos aprofundando, e a própria palavra, a Bíblia, quando nós começamos a lê-la, a nossa mente vai abrindo uma janela e a gente vai conseguindo compreender melhor até o que Jesus fala, né? As falas de Jesus, como elas vão florando na gente quando a gente começa a ter maior conhecimento. Então, o meu convite às pessoas é: estudem mesmo, pesquisem, procurem, escutem mais a gente. Né? Para a gente poder estar mais conversando com vocês. Pode compartilhar os podcasts também, né? É muito interessante a gente poder abençoar outras pessoas também, debatendo esses assuntos que são importantes para a nossa fé, né? É isso aí. É isso aí, gente. Vamos parar por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, as suas famílias, os livre do mal e lhes dê saúde. Então, é isso aí. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. É isso aí. Paz e bênção.